vestibular, assim como eu, e acredita que qualquer momento é um ótimo momento para estudar, eu tenho 2 podcasts que podem te ajudar nessa trajetória. Mas se você gosta de história antiga, eu acredito que um desses podcasts você vai gostar de ouvir. Bom, eu vou sair agora um pouco desse vídeo mais roteirizado e transformar isso numa conversa. Até porque eu acredito que não são todas as pessoas que gostam de ouvir podcasts, porque pensam que para assistir podcast precisa estar totalmente focado naquilo e de fato, né, porque você vai ouvir conteúdos importantes, mas como eu escuto um podcast, eu tenho meus horários de estudos para o vestibular. Porém, quando eu tenho que fazer alguma atividade remota, e isso inclui, exemplo, quando eu estou usando o transporte público, ou quando eu estou no carro, ou também se você tem aquela louça que é assim, o tamanho de um Monte Everest, né, tu tens aí um tempo considerável para então fazer aquela atividade. E nesses momentos eu gosto de colocar o meu fone e então escutar esses conteúdos, porque eu sei que aquela atividade ali é trivial e eu vou conseguir ouvir e prestar bastante atenção no podcast. Por exemplo, um estudante do ensino médio, dependendo de onde você mora e onde é o seu colégio, você tem o horário de ida e volta para escutar um conteúdo. É um ótimo momento então ali para usufruir de uma maneira boa. Eu não sei vocês, mas às vezes nós nos cobramos muito por não estar ali com papel e caneta, totalmente focados num horário muito específico para estudar, mas esquecemos que nesses momentos, né, dessas atividades que tem que ser feita também, você também pode estar usando para adquirir conhecimento. O primeiro podcast, ele é do Vitor Soares e se chama História em Meia Hora. Ele vai abordar assuntos da história antiga, como Revolução Russa, Pompeia, neoliberalismo, mitologia nórdica, também figuras da nossa história como Nelson Mandela, Olgo Benário, entre muitos outros. Esse podcast você encontra lá no Spotify e pode dar uma olhada então para ver quais conteúdos e se você gostar, se interessar, assista. O professor tem uma abordagem muito divertida, muito descontraída e informal de passar o conteúdo. Eu acredito que você vai gostar muito de ouvir e então poder aplicar na sua prova ou conhecer um pouco mais sobre alguns conteúdos que você tem curiosidade de saber, assim como eu. Eu assisti o episódio de Pompeia, uma cidade de Roma, e tem muita história. E não somente a história da cidade em si, mas seus mistérios. E o professor Vitor, ele trouxe um outro professor neste podcast para falar sobre o vulcão Vesúvio, que foi o grande causador daquela catástrofe, né? Se você quer saber um pouco mais, eu acredito que você vai gostar de assistir. E começa então por esse episódio. Ele é muito legal. Segundo podcast, e você também pode escutar lá no Spotify, ele é redação nota 1000, e esse é muito específico, né? O professor vai explicar alguns temas, estrutura textual, dicas e ideias para você colocar então na sua redação e então tirar uma nota 1000. O bom é que o professor também lê algumas redações que ele mesmo fez, e com certeza uma redação de professor é uma redação nota 1000, né? Essa leitura que ele vai fazer do texto é muito bom para nós, porque então você adquire vocabulário, estrutura ali frasal, que é muito legal. Tem um episódio que eu assisti, e é o episódio número 8, que ele convidou uma aluna dele. E ela falou ali, então, as notas que ela tirou, a forma que ela faz, então, para começar a escrever. E isso é muito interessante, porque às vezes nós criamos os nossos próprios textos, mas sempre falta alguma coisa, sempre dá para melhorar. Ou até sente que a nossa forma de organização não é muito eficaz. Ouvir a de uma outra aluna vai ter essa troca de ideias para então você, não, vou fazer desse jeito, talvez eu consiga um resultado melhor. Tem um episódio que eu amei escutar, e o professor ele colocou o texto de Olavo Bilac, Via Láctea. E eu simplesmente amei o jeito que ele abordou o tema com esse poema. Então veja só, não somente um podcast ali para enriquecer o seu conhecimento acerca da estrutura da redação, mas também conteúdos que você vai conseguir lá na hora de fazer a sua redação aplicar, ou também se você faz vestibular assim como eu, aplicar nas suas redações, testes e então entregar ali para o seu professor corrigir. Espera um pouquinho aí, eu não tinha escutado ainda quando eu gravei esse vídeo o primeiro episódio da Redação 1000, que é Sistema Carcerário em Discussão no Brasil. E eu preciso vir aqui dizer para vocês, escutem esse episódio, o episódio 1. Ele é muito bom. A partir da opinião do professor, você vai unir com a sua opinião pessoal e então formar uma opinião sua mais concreta a partir desses dois conceitos, desses dois pontos de vista, do professor e o seu. Eu poderia resumir que você vai então criar um Megazord. E esses foram os 2 podcasts que eu mais escuto, então, para adquirir mais conhecimento para a minha prova. E eu acredito que também vai lhe ajudar nessa sua etapa.
Se você já tinha escutado algum desses podcasts, comenta aqui, eu vou adorar saber. Se você já escutou e tem um episódio que você gosta de ouvir, comenta aqui também, porque eu vou querer ouvir. Eu não assisti todos os episódios ainda. E um spoiler da semana que vem, eu tenho mais 2 podcasts que eu quero, então, passar pra vocês que eu amo ouvir, mas vamos com calma, não é sobre vestibular, senão a gente vai ter um piripaque do coração, né? Meu Deus, eu tô fazendo vocês estudarem no tempo de lazer, e vocês estão lá no Uber, tranquilíssimo aqui, e eu, a voz da consciência, né? Escute o podcast. Tô brincando, todo mundo precisa um pouquinho de paz, tá? E talvez esses 2 podcasts vai te ajudar, porque ele é sobre música, história da música, história de grandes músicos, banda, bastidores, dicas e tudo de uma maneira muito descontraída, muito legal. Comenta aqui embaixo, vai que a gente tenha assistido o mesmo podcast. Será que a gente já assistiu? Será que nós temos o mesmo gosto musical? Será que somos todos iguais? Onde vivem?